Vamos começar. Vamos começar. Você lá vai dizer umas coisinhas para nós agora, seu lá. Vamos lá. Tá lá. Então, viu, é uma história comprida, mas linda, né? Linda, vale a pena não perder nenhum detalhe. E tu vai depois diminuindo o que tu puder nisso aí, né? Aí a Juvelina veio já grávida. De lá, quando entraram em férias, dezembro, entraram em férias, a Juvelina montou a cavalo e veio-se embora. Tinha que atravessar o rio da Zanta de balsa. De Barça. De balsa. Tinha uma balsa no rio da Zanta ali embaixo. Porque naquele tempo era muito movimento de gente a cavalo. A cavalo. Então tinha balsa no rio da Zanta, tinha movimento naquelas estradas de gente a cavalo. E esses cavalos precisavam ser ferrados. E era tudo ferrado na criúva, viu? Então o velho João Bertucci forrava a cartucheira ferrando cavalo. Aí quando foi ali por 1920, o Fioravante já estava, não sei se casado com a Juvelina em 20, eu sei que em 22 nasceu o Oneide, eu sei que o velho, o pai do meu pai, resolveu ir para a vacaria, porque tinha 4 filhas, a tia Aurora, a mais velha, depois tinha a tia Nenê e depois tinha 2 gêmeas. Você não lembra o nome agora? Tudo. Era a tia Aurora, a tia Nenê, que parece que era... agora me esqueci do nome dela, era um nome grave. Flores Bela. Flores Bela. Era a tia Nenê. Depois tinha a tia Norma e a tia Olga. E eram gêmeas. E a tia Olga facilitou e ficou grávida, sorteira. Naquele tempo era o fim do mundo. Aí o João Bertucci vendeu tudo que tinha e foi embora para a vacaria. Se fazia assim, né? Ou se mandava a filha embora? Não, mas não mandou embora. Levou tudo para a vacaria, deram a criança de presente, que até hoje são amigos, todos amigos, deram de presente para um amigo criar. E foram tudo embora para a vacaria. E aí o Fioravante teve que comprar a fazenda da mulada, que era do pai dele. Ele que mandava, mas era do pai. Ele não ganhou de presente, não? Claro, os recibos eram tudo pro Fioravante, que foi pro João Bertucci, que foi o velho que comprou e pagou. Mas não deu de presente pro filho, não? Não, ele não podia dar, né? Não podia dar, tinha outros filhos, né? Sim. E aí tinha um banco na criúva, era um tal de Marino Rossi. O nome do banco? Não, ele que era o banco. Ah, o homem? Ele tomava chimarrão na sombra de uma árvore e ficava esperando os caras para emprestar dinheiro e pagar juro para os caras que tinham dinheiro. E ele negociava tipo banco. E ele emprestou dinheiro pro Fioravante a juro. E o Fioravante comprou do pai as terras. E o João Bertucci passou os documentos em nome do Marino Rossi, para o Marino Rossi depois documentar o Fioravante quando o Fioravante terminasse de pagar. E o Fioravante pagou e o Marino documentou o Fioravante. Que coisa, Que coisa, hein? É. Mas naquele tempo a palavra valia tudo, né? Naquele tempo a palavra valia, o bigode valia. Então tu veja que histórias antigas, né? Então, aí voltando um pouquinho, a Juvelina veio barrigudinha lá, de vacaria. E aí eu nasci ali naquela casa em construção ali. E aí o senhor está falando que o senhor lembra do seu tempo mais remoto, mais antigo, quando tinha uns 2 aninhos que iria passar de uma casa para outra? Sim, senhor. E reinava, ficava reinando ali. Ali começa a sua lembrança da sua... Mas quando eu cheguei ali, a casa velha já existia ali. Essa nova, a casa nova. E a velha também. Então, tu quer ver uma coisa? Quando foi 3 anos, eu nasci em 33, 2 anos bem certinho, em 35, o Fioravante tinha praticamente terminado a casa, em 35. Uma casa grande, muito moderna para a época, levou tempo para terminar. E ele tinha um amigo meio de criação dele, do meu pai,
tal de Silvestre Casara, que era um carpinteiro de mão cheia, que ajudava o Fioravante a fazer tudo. E aí eles começaram a igreja de São Jorge, que depois passou o nome de São Jorge. Ali era só mulada. Mulada. Era só mulada. Por que era só mulada? Era Rincão das Mulas. Mas por que Rincão das Mulas? Porque lá, a 20 quilômetros de distância, tinha um fazendeiro, Serafim Gonçalves, que ganhou 10 cismarias do Dom Pedro II para botar uma criação de mulas. Porque as mulas da fronteira não aguentavam a neve da serra. E os cavalos, então, já tinha, antes das mulas, tinha um criador de cavalo que a sede era na Vila Seca, que ali era um que só criavam éguas e manadas de cavalos criados junto com a neve para aprender o que? Para se criar junto com a neve, para saber se defender da neve. Se adaptar ao seu clima. É, porque a neve, o gado sabe se defender. Na neve tu não pode parar. Tem que ficar sempre caminhando. Se tu caminhar, parar, tu gela a junta. E ele criou as mulas, então, é por isso que é o nome? É o nome das mulas, ali era o paradeiro das mulas. Por isso que os... Aquilo era pinhal, era um pinhal, uma coisa do outro mundo, o pinhal que era. Ficava pertinho da fazenda. Então, quando chega fim de março e todo mês de abril, o pinhão era uma bonança. Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. 6 meses de fartura. Pinhão à vontade. Neste pinhão tinha porco arçado, tinha porco daquele porco do mato legítimo, tinha capivara aos montes, tinha até anta, um porcão de 200 quilos, tinha tudo para comer. E, consequentemente, se havia esse bicharedo todo, havia onça, havia os guará, que eram os lobos, para comer. Tinha fartura de comida, todo mundo estava com a barriga cheia. Entendeu? Sim. Os índios, porque ali era uma bugrada, tudo da tribo dos Caigangue, aquela fundo de mulada, era tudo bugre, tudo índio. Então, só para deixar bem claro, por isso ficou o nome de mulada por causa dessa criação. Das mulas. E ali tinha um local, perto da nossa fazenda, que depois o meu pai comprou essa sede aí, desse lugar ali, que tinha as taipas grandes de madeira, de pedra, onde eles traziam as mulas e botavam ali, e apartavam as mulas, mamona, mês de setembro, aquelas mula, coisa mais linda, faziam aquelas tropas de 200, 300 mulas e vendiam para São Paulo, já dali já iam para Criúva e já pegavam o rumo de São Paulo. Ali na mulada saía essas tropas de mula. Só um resumozinho, então esse senhor ganhou quantas sesmarias? 10 cismarias, mas ele pegou umas 20. Mas só para entender, porque nós estamos aqui gravando, sesmaria, o que é, pai? Nós não vamos saber depois o que é sesmaria. Ah, mas eu te explico bem rapidinho. Isto. Uma quadra de campo naquela época, 1900, uma quadra de campo era 86 hectares. 86 hectares. Depois você vai fazer essas contas. Uma sesmaria era 10 quadras. Então era 860 hectares, uma cismaria completa. Ele ganhou 10 sesmarias. Ele ganhou 10 cismarias para botar essa. Sabe o que ele pegou? Ele pegou de lá, do Ilhéus ali, para lá, pro rumo da vacaria, assim. Pegou tudo, isso é tudo meu. Então ele pegou sesmaria, seis Madalena, seis João, seis Pedro. Pegou tudo a família, tudo inteira. Pegou tudo aquela fundo lá, Ilhéu, um pedaço de Ilhéus e mulada, pegou tudo. Tá. Esse Serafim Gonçalves. Serafim Gonçalves. Imagine, Então,
Então, nessa época aí, ali na Mulada, era uma terra de índios. Mas peraí, vamos para trás um pouco. Sim. Por 1700, começaram a chegar os tropeiros Biriva, que eram os paulistas de Sorocaba. É chamado Biriva esse pessoal? Biriva. Eles pegaram esse apelido Biriva nas fronteiras, nas missões do Rio Grande do Sul. E eu fiz uma pesquisa lá na Lapa, no Paraná, que é a terra também dos Birivas. Os Biriva eram de Sorocaba e da Lapa. Tá. Sorocaba, São Paulo e Lapa, no Paraná. Sim. Que eram irmanados, são Lapa e Sorocaba. Só para nós saber. E ali fiz uma pesquisa na Lapa, eles não sabem, me disseram, garantiram que não sabem por que Biriva, que acham que era de origem espanhola esse apelido. Biriva, tropeiros Biriva eram os paulistas. Que 1700... Porque eles iam lá para baixo, os tropeiros, comprar gado, mulas, principalmente mulas, e comprar gado gordo e cavalos. E levavam uma guaiaca nas costas, assim, uma monstro, um travesseiro nas costas, cheio de pepitas de ouro das Minas Gerais. Muito depois é que criaram a capitania de Minas Gerais. Nesse tempo era das Minas Gerais. Então lá das Minas Gerais, eles pegavam as tais pepitas de ouro, pesavam naquele tempo já tinha as balancinhas para isso, e botavam um papelzinho amarradinho escrito quantas gramas. E aí era multiplicado pelo preço do dia, que o preço era ditado na Inglaterra. A Inglaterra que ditava o preço do ouro, o preço do quilo do ouro. Então sabia o preço da grama do ouro. E cada gramas daquilo ali tinha o número de gramas e era multiplicado para eles pagarem. Então tem uma frase assim, presta atenção. Sim. Os tropeiros birivas compravam e pagavam as tropas a peso de ouro na boca da guaiaca. Na hora. Abria a guaiaca assim, e puxando as pepitas e iam multiplicando ali os valores até alcançar o valor da dívida. Sim. E essa importância que o senhor está falando, que eles em 1700 começaram a chegar. É essa aí, 1700. Por que nós puxamos isso aí para... 1700? Porque aí esses tropeiros birivas também vinham para morar. Achavam lugar que ninguém era dono e se estabeleciam. Assim como vinha aqueles cheios do dinheiro para comprar gado e mulas, tinha aqueles que vinham para espiar um lugar para viver. E na Criúva era a zona dos ricãos. Então na Criúva eles não ficavam, porque ali era mais cara as coisas. E na Mulada que era baratinho, pois o Fioravante foi comprar na Mulada. Eles também foram na Mulada comprar. Sim. Então havia uma imigração de tropeiros birivas em 1700 que vieram se cruzar com os índios caigangue existente ali. Ali era uma tribo de índios que não era mais tribo indígena, eram bugres, porque eles já tinham sido combatidos em São Leopoldo, lá por baixo, já tinham sido combatidos em Caxias pelos italianos, e consequentemente eles se arrinconaram por ali, não tinha mais cacique nem pajé. E quando não tem cacique nem pajé, não é tribo, é bugrada. Cruzado até com branco, certo? Alguns, né? Eles iam se cruzando. O cruzamento era natural e normal, viu? É. E consequentemente ali na Mulada
começou então a miscigenação de índio, porque a mulherada nas tribos indígenas nasce muito mais mulher que homem. Então era uma mulherada sem fim. Então já estavam se cruzando com os Biriva, e a partir de 1750 começou a chegar os açorianos para a Criúva, para os campos da Criúva. Os ricos compravam os campos bons e os pobres compravam os retaços lá na mulada. E nem compravam nada, chegava ali, quem é que mora ali? Ninguém, então eu vou morar lá. Moravam na mulada os açorianos pobres, os Biriva pobres e os índios caigangue. E nesta época em que o Fioravante comprou ali, já existia então, aqui que veio o principal da paçoca de frango, já existiu os fugitivos maragatos, os maragatos fugitivos, porque os maragatos perderam a guerra em 93, 94, 95, 1895, foi aí, houve a paz, mas a guerra continuou do mesmo jeito, viu? Só resumindo, esses maragatos eram quem eram os maragatos? Os maragatos é complicado, aí a história é muito mais comprida. É, somente para resumir, eram gaúchos, eram pessoas da terra, eram pobres? Não, peraí. Só para não agora se alongar muito, né? Nós temos que se alongar mais um pouco. Pois é. Será que isso é interessante para a nossa história? Não, é interessantíssimo. É, botar no livro? Para qualquer história, para qualquer livro. Em 1800 e pouco deu uma guerra. Era quem contra quem? Tá, houve a Revolução Farroupilha em 1835. E ali foi o Partido Republicano contra o Dom Pedro I, 1835. E aí o Dom Pedro II estava assumindo, era criança. Então houve uma guerra ali, chamada Revolução Farroupilha, que aí o Duque de Caxias fez a paz. Mas o Partido Republicano continuou existindo. E aí, quando o Dom Pedro II tomou conta e que foi fazendo aquele governo, péssimo governo, porque os portugueses não trabalhavam, só queriam comer e explorar dinheiro da onde viesse. Bem diferente de hoje? É, bem diferente de hoje. Hoje é o contrário. Vamos rir para alegrar. Então, o governo do Dom Pedro II estava péssimo. E aí os generais e os marechais da época encamparam o tal partido republicano que queria república e não império. Entende? Porque o Brasil tinha sido reino, do Dom João VI era rei. Depois veio Dom Pedro I, era imperador. Dom Pedro II, imperador. Era império. E a república exigia eleições livres. Entendeu? E no império não existia eleição, era tudo por ditadura normal. Era imperador que mandava, acabou essa história. O filho dele que ia comandar, e era assim, era de pai para filho. E aí a república queria derrubar isso aí, para eleições livres. E aí aqueles descendentes dos farroupilhas vieram amadurecendo o partido. E de repente, em 1889, 88, 89, o exército da época, que eram tudo ligados ao Partido Republicano, propuseram para o Dom Pedro II um negócio livre, sem guerra. E deram tudo que o Dom Pedro II exigiu e ele foi embora para Portugal com um navio próprio para ele. E entregou então para os marechais. E o Marechal Deodoro da Fonseca ficou de presidente do Brasil republicano, com república, para fazer eleições, tudo que era preciso. E ele era uma pessoa ótima, começou a fazer tudo que tinha que fazer.
Mas tinha o vice-presidente do Marechal Deodoro, havia uma figurinha muito tradicional hoje em todo o Brasil, o tal de Marechal Floriano Peixoto. Esse era da espada e só via como vitória a morte dos inimigos. Esse era feroz e matador, criminoso, esse Marechal Floriano Peixoto. Tanto é que em Florianópolis ele mandou botar o nome de Florianópolis, mandou botar o nome dele. Florianópolis é por lei de nome, não foi ninguém que batizou ali em Florianópolis, foi ele que batizou. Mas não vou dizer aqui que ele era matador, que é criminoso, porque a família pode processar, né? Mas não tem, a família dele não existe mais. Tá bom. Viu? E Vai aí, pegar no Maragato, hein? e aí foi botado em Porto Alegre o doutor Júlio Prates de Castilhos, presidente do Partido Republicano. Presidente. Esse cara foi tão feroz, que ele chegou a botar um sobrenome no partido. Partido Republicano Castilhista. Quem não fosse do Partido Republicano Castilhista não tinha direito a nada. Tu, para ser prefeito de uma cidadezinha lá, tinha que pertencer ao Partido Republicano do Júlio de Castilhos. Funcionário público, se não fosse republicano do Júlio Castilhos, não era funcionário público, já pode mandar embora. E se ele facilitar, mata. Os republicanos podiam matar e não tinha crime. Era só dizer que, provar com uma testemunha falsa que o outro era inimigo, não tinha crime. Tá, para nós chegar no Maragato. Agora chegamos lá. Aham. E aí, o Júlio de Castilhos tinha uns inimigos da família Saraiva. Da família Saraiva. Essa família tinha uma fazenda muito grande em Santa Vitória do Palmar. E por causa da perseguição política, já praticamente estavam morando todos no Uruguai. O velho já tinha ido embora para o Uruguai, os filhos já estavam tudo no Uruguai, e aí o Júlio de Castilhos mandou invadir a fazenda dos Saraivas lá em Santa Vitória do Palmar, queimou as propriedades, tudo, mandou serrar todas as árvores frutíferas e vendeu, botou tudo gado na charqueada em Pelotas e vendeu tudo.